Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de assistir vídeos como esse e quer que a gente continue a trazer mais, aproveite para se inscrever e deixar o seu like. Agora sim, aproveite o vídeo. Partes da rua estavam em chamas. Hayajin ficou parada observando enquanto os bombeiros apagavam o fogo e os paramédicos cuidavam dos feridos. E pensou que não conseguia mais sentir aquele éter. Então não estava claro o que era. Jia finalmente voltou para casa. Depois de tomar um banho, ele finalmente pôde relaxar com um suspiro de alívio. Ele notou que aquele tinha sido um dia realmente louco. Felizmente, porém, tudo tinha acabado bem. Assim que se sentou em sua cadeira, Bam imediatamente pulou em seu colo. Ele começou a se esfregar nele, implorando por carinho. Incapaz de resistir à tentação, nosso herói começou a acariciá-lo. Ele elogiou Bam pelo trabalho bem feito. Era apenas por causa dele que ele estava vivo agora. Jia também notou que quando encontraram o monstro, seu animal de estimação pareceu muito irritado. No entanto, não havia nenhum vestígio dessa raiva agora. Enquanto nosso herói pensava no monstro, um pensamento interessante surgiu de repente em sua mente. Um que ele imediatamente decidiu anotar em um livro infinito de feitiços. Enquanto nosso herói escrevia algo no livro na tela do laptop de outra pessoa, informações apareceram sobre o monstro recentemente derrotado que emergiu do portal de nível 4 e quase destruiu o esconderijo. Aquele laptop pertencia a ninguém, menos que o herdeiro do grupo Guru, Kim Hunu. Ao ver as informações que apareceram no site, ele ficou muito surpreso. O site afirmava que o monstro recém-apareceu tinha 15 metros de altura e era extremamente feio, mas que possuía uma força tremenda. Mas não foi isso que surpreendeu Kim Hunu. Na verdade, ele não conseguia acreditar que as informações no site tivessem sido atualizadas exatamente no mesmo momento em que nosso herói terminou de escrever e fechou o livro. Cantarolando uma melodia alegre, nosso herói disse que o que ele havia escrito deveria ter sido suficiente. Por fim, ele se perguntou se este era o tipo de site onde ninguém podia editar absolutamente nada. Depois de um tempo, as 3 maiores guildas de caçadores se reuniram para discutir o incidente recente. Todos sabiam que o monstro havia sido morto pela onda de ar, mas não foram seus caçadores que o fizeram. No entanto, se a explosão etérea não tivesse ocorrido, não havia como saber se eles teriam conseguido parar o monstro a tempo. Todos tinham apenas uma pergunta: quem fez isso? Animados, eles começaram a discutir e a oferecer suas teorias. Alguns disseram que era um fenômeno simples. Outros disseram que nem todos no asilo haviam sentido a explosão etérea. Alguns sugeriram investigar o asilo para descobrir o motivo. Depois de ouvir todas as especulações, Kim Hunu perguntou se eles tinham visto a atualização na Wiki. Sem esperar por uma resposta, ele continuou, dizendo que alguém tinha o poder não só de assustar o monstro, mas também de atualizar informações em um site que ninguém deveria ser capaz de editar. Ao ouvir isso, Ku-hyun disse que 2 suposições poderiam ser feitas. Ou a pessoa que espantou o monstro estava no orfanato, ou alguém tinha uma habilidade única, diferente da dos caçadores comuns. Cha Hua-yan imediatamente interveio na conversa. Ela disse que as pessoas que estavam no abrigo relataram ter ouvido um rugido de gato quando a explosão ocorreu. Ao ouvir isso, Kim Hunu disse que não achava que a informação pudesse ajudá-los diretamente. No entanto, Cha Hua-yan prosseguiu dizendo que o estranho lojista também estava lá, e além disso, tinha um gato que se parecia muito com um leopardo das neves, pelo que ouviram. Todos os presentes ficaram chocados. Depois de um tempo, Yu estava parado atrás de sua loja como de costume quando ouviu que alguém havia chegado. Ele os cumprimentou com um sorriso como sempre. No entanto, quando olhou mais atentamente, percebeu que os visitantes desta vez não eram comuns. Afinal, os 3 chefes das maiores guildas estavam parados na frente dele. Kyo ficou um pouco assustado ao vê-los caminhando em sua direção com determinação, sem entender por que 3 pessoas tão importantes tinham vindo até ele de uma só vez. Ele perguntou preocupado o que havia acontecido. No entanto, era muito mais simples do que ele imaginava. Tudo o que eles queriam era ver seu gato. Kyo se perguntou se eles realmente tinham vindo apenas para ver Bam.
Ele queria acrescentar que Bam ficaria assustado e fugiria se eles fizessem tanto barulho, mas naquele momento, um farfalhar foi ouvido por perto, fazendo com que todos olhassem naquela direção. Acontece que foi Bam quem, para surpresa de todos, pulou no balcão como um comum. Ele bocejou docemente e se espreguiçou. Os 3 chefes de guilda correram imediatamente até ele, tentando descobrir se ele era quem havia causado a explosão de éter. Mas Bam olhou para os convidados e miou perplexo, como se estivesse perguntando o que eles queriam dele. Chakuayan decidiu examinar o gato mais de perto e o pegou. Ela se perguntou se ele era realmente o responsável pela onda de rádio, porque à primeira vista, ele parecia ser um gato comum. Kel entrou em pânico imediatamente e disse para ela soltá-lo, pois Bam não gostava de ser segurado daquele jeito. No entanto, ela não deu atenção aos avisos dele. Virando-se para os outros, ela disse que não sentia a presença de éter neste. Ela tinha certeza de que, se aquele gato tivesse sido o culpado pela explosão, ela certamente teria sentido Bam, que não gostava particularmente de ficar nos braços de uma estranha. Tentou se afastar. Percebendo que a mulher não o deixaria ir, ele imediatamente cravou suas presas afiadas em sua mão, fazendo-a gritar de dor. Bam pulou de seus braços e saltou de volta para o balcão. Yu disse à irritada Chakuayan para ter cuidado, pois Bam tinha um temperamento explosivo e podia morder. Ao mesmo tempo, Chakuayan interveio. Ela disse que tinha ouvido dizer que ele estava no orfanato durante o incidente com o monstro. Ela acrescentou que alguém teria ouvido um gato rugir pouco antes do monstro escapar. Ao ouvir isso, Yu sorriu sem jeito e respondeu que seu gato poderia ter se assustado e começado a miar alto. Corrigindo seu ponto, Kim Hyun-woo respondeu pensativamente que isso era de fato possível. Mesmo concordando, ele ainda tinha suas dúvidas. Porém, quando viu o gato tentando pular na cabeça de seu mestre, percebeu que suas suspeitas provavelmente eram falsas. Não havia como ele acreditar que o gato à sua frente tivesse o poder de parar um monstro tão forte. Mas não importava, porque se pudesse, ele tentaria contratar o balconista da loja agora mesmo. Mas não era a hora certa. Mesmo tendo sido rejeitada uma vez, Chakuayan estava certa de que não iria desistir. Kim Hyun-woo não tinha nenhum desejo de competir com ela. Decidindo adiar a ideia para um momento melhor, ele se virou e foi em direção à saída. Ele disse a Yu que o veria novamente. Chakuayan o seguiu imediatamente, dizendo que também queria vê-lo ser rejeitado. Chakuayan, por outro lado, não ficou muito tempo. Com um sorriso radiante, ela prometeu voltar. Nossa heroína não se importou nem um pouco e respondeu que ela poderia voltar a qualquer momento. Naquela noite, Yu deitou-se em uma espreguiçadeira perto da lareira lendo um livro. Ele encontrou algumas informações sobre o continente de Jena. Ele já tinha ouvido falar sobre isso em algum lugar, então imediatamente começou a ler com interesse. De acordo com as informações do livro, o continente de Jena era um lugar onde muitas pessoas diferentes viviam juntas com a grande árvore. A árvore criou deuses da natureza para proteger o continente. Depois de ler isso, Yu ficou muito surpreso. Enquanto continuava lendo, ele se deparou com a descrição de um dos deuses da natureza. Tinha pelos brancos com manchas escuras e era conhecido como as presas furiosas da natureza. Nosso herói ficou chocado com o que leu. A descrição da criatura correspondia exatamente à imagem de Bam. Yu olhou para seu animal de estimação, que dormia tranquilamente em seu colo, e se perguntou: será que Bam era um deus da natureza? A constatação de que isso poderia ser verdade o fez pular de susto. Mesmo que esse gatinho não parecesse um deus da natureza, as coisas que tinham acontecido ao seu redor ultimamente indicavam que isso poderia muito bem ser verdade. Você percebeu que nada disso poderia ser uma coincidência? Os líderes da guilda já haviam mencionado que houve uma grande explosão etérica no asilo. E depois de comparar todos os fatos, nosso herói chegou à conclusão de que era muito provável obra da pata de Bam. Olhando para o gatinho deitado em seu colo, Yu se perguntou se ele realmente poderia considerá-lo um deus da natureza. Afinal, se isso fosse verdade, então a árvore de seu sonho também poderia ser a muito real árvore do mundo. Quando ele pensou sobre isso,
Percebeu que tudo realmente fazia sentido. Yu teve a sensação desde o início de que a árvore lhe havia dado um trabalho, e que tudo começou no momento em que ele recebeu a classe trabalhadora, ajudando os pterodones e salvando Bam. Era como se tudo fizesse parte de um grande plano. Enquanto nosso herói pensava sobre isso, uma luz repentinamente começou a emanar do livro que ele havia colocado ao seu lado. No instante seguinte, o livro se abriu sozinho e uma luz brilhante jorrou de suas páginas. O caráter inesperado disso surpreendeu muito nosso herói. Uma janela do sistema apareceu diante dele. A primeira coisa que chamou a atenção de Yu foi que sua classe se chamava Trabalhador XXX. Ele imediatamente se perguntou o que isso significava. No entanto, no instante seguinte, seus pensamentos foram interrompidos por uma luz ofuscante que o fez cobrir os olhos com as mãos. Ao mesmo tempo, Wang Soneng estava sentada em um quarto escuro no meio de uma pilha de livros embrulhados em um cobertor. Ela ouviu as notícias. Dizia que ainda havia um grupo de mortos-vivos, liderado por um Lishi Sênior, perto da cidade de Jirisan. Há 10 anos, o governo se recusava a fazer qualquer tentativa de confrontá-los. No entanto, os mortos-vivos estavam espalhando uma infestação que reduzia drasticamente a área disponível para plantações, o que levava à escassez de alimentos. A única maneira de resolver isso era derrotar os mortos-vivos. Wang Soneng desligou a TV sem ouvir as opiniões dos especialistas. Ela se enrolou em um cobertor e disse pensativa que caçar o Lishi não era fácil. Vamos voltar para a Floresta dos Sonhos. Yu abriu os olhos e se viu diante da Árvore do Mundo. Ele se virou para ela e disse que ela o estivera guiando o tempo todo, e que fora ela que o conduzira à Floresta dos Sonhos. Sorrindo, acrescentou que não sabia por que lhe haviam dado uma tarefa tão importante. No entanto, mesmo assim, acreditava que devia haver algum motivo. Foi por isso que prometeu fazer o seu melhor para ajudar. De repente, um portal mágico apareceu atrás dele. Virando-se, nosso herói olhou para ele com perplexidade, observando o portal com interesse. Algo claramente iria aparecer. Vendo que era de cor roxa, nosso herói imediatamente fez uma suposição. No instante seguinte, uma voz fria e sombria foi ouvida, cujo dono começou a gritar todos os tipos de maldições terríveis. Olhando para o local onde o portal estivera recentemente, Yu viu um esqueleto com um cajado nas mãos que continuava a gritar furiosamente. No entanto, este não era um esqueleto qualquer, era um verdadeiro Lishi ancião. Além disso, ele não estava sozinho. Ele comandava um enorme exército de mortos-vivos que obedeciam às suas ordens sem questionar. De acordo com as informações que ele tinha, o Lishi Sênior era considerado um monstro de poder terrível. Nem mesmo as guildas mais fortes gostariam de enfrentá-lo em seu exército. No entanto, naquele momento, para Yu, eles pareciam mais fofos do que perigosos. Observando-os como Gulliver observa os Lilliputianos, ele se perguntou o que eles estariam dizendo. De repente, uma janela do sistema apareceu diante do nosso herói, informando-o de que o ancião Lishi em seu exército estava infectando as terras mais próximas e que em breve chegariam também às suas terras. Sabendo disso, o sistema perguntou se ele gostaria de saber algumas maneiras de reduzir a influência do Lishi. Ele concordou sem hesitar. Estava felizmente pronto para cumprir seu dever. O Lishi da guerra, junto com seu exército, continuou a gritar maldições. Tudo o que eles queriam era a morte de todos os seres vivos. Observando-os, nosso herói notou que eles eram até bem fofos. Suas tentativas de parecerem assustadores e malignos lhe pareceram muito divertidas. Yu percebeu que seria mais fácil para ele intervir usando o éter. No entanto, seria ainda mais fácil se ele pudesse simplesmente espantá-los como fez com as formigas. Mas ele rapidamente percebeu que não podia fazer isso, porque aquele era um Lich. E os Lichs eram conhecidos por serem imortais até que sua fonte de vida fosse destruída. Então, desta vez, ele não seria capaz de lidar com ele tão facilmente. Felizmente, o sistema o informou que, para reduzir a influência do Lich, ele primeiro precisava destruir sua fonte de vida. Depois disso, a única coisa que restava a fazer era limpar as áreas ao redor. Observando a paisagem com mais atenção, nosso herói pôde avistar um castelo ao longe.
embora apenas ruínas restassem dele, Yu podia afirmar com certeza que já o vira em algum lugar. A pista estava na bandeira pendurada na parede. Ao vê-la, nosso herói imediatamente se lembrou de que era a bandeira do reino de Stun. E como foi destruído e o Lich tinha um grande exército de mortos-vivos, a conclusão era auto-evidente. Os habitantes do reino de Stun poderiam ser simplesmente os mortos-vivos governados pelo Lich. Contudo, isso não importava agora. Não havia nada que ele pudesse fazer para ajudá-los. Tudo em que ele precisava se concentrar agora era na vitória. Não havia como ele deixar a infecção se espalhar ainda mais. Mesmo que ele não pudesse intervir diretamente, isso não era um problema. Afinal, ele ainda tinha seu exército de drones Tertara que seguiam suas ordens sem questionar e estavam determinados a vencer. Mas, de repente, surgiu um pequeno problema. O sistema relatou que uma grande rocha estava bloqueando o caminho do exército, impedindo-o de avançar. Embora a pedra lhe parecesse minúscula, era um grande problema para os drones Tertara. Afinal, apenas um guerreiro entre eles podia voar. E ele decidiu que, se deixasse a tarefa para eles, poderia demorar muito. Yu agiu, e no instante seguinte, sob os olhares de admiração dos drones Tertara, já havia jogado as pedras para fora do caminho deles. Assim que o caminho ficou livre, eles imediatamente se lançaram à batalha. Sua tarefa era encontrar e destruir a fonte de vida do Lich Ancião. Mas antes que pudessem fazer isso, precisavam romper as linhas do exército de mortos-vivos. No instante seguinte, os dois exércitos se enfrentaram em uma batalha feroz, mas que não durou muito. Os drones Tertara não deram chance aos mortos-vivos, derrotando o exército de mortos-vivos quase instantaneamente. Yu ficou encantado ao ver que eles haviam se tornado muito mais fortes nesse meio tempo, e agora pareciam mais como um exército de verdade. Embora os drones Tertara estivessem se saindo bem e tivessem conseguido matar um grande número de mortos-vivos, sua vantagem poderia desaparecer a qualquer momento. Afinal, o Lich ainda tinha muitos mortos-vivos que ele poderia invocar. No instante seguinte, os drones Tertara se depararam com reforços mortos-vivos. Contudo, isso não era tudo. Erguendo seu cajado, o Lich Ancião começou a conjurar algum tipo de feitiço terrível. Ao conjurá-lo, ele instantaneamente lançou uma maldição sobre os drones Tertara, fazendo com que eles começassem a sentir dor. Aproveitando-se do fato de que eles não podiam lutar, o Lich ordenou que seu exército atacasse, porém, de repente, encontrou um problema. Era o comandante do exército de drones Tertara, que por algum motivo não foi afetado pela maldição. A julgar por seu olhar maligno, ele estava determinado. Os efeitos negativos não funcionaram porque nosso herói aplicou a bênção do trabalhador que fez seu trabalho perfeitamente. No instante seguinte, o cajado do líquido estava no ar. Sem sua única arma, ele estava encurralado, tentou resistir e gritou maldições, mas não adiantou. Os drones Tertara rapidamente o agarraram pelos membros e o prenderam ao chão. Mas esse não foi o fim para o Lich, pois ele foi imediatamente despojado de seus membros e depois de todo o seu corpo. Ele zombou e os chamou de idiotas, dizendo que não havia motivo para destruí-lo, pois ele poderia ser ressuscitado a qualquer momento. No entanto, no segundo seguinte, ele percebeu que estava muito enganado. Afinal, durante a batalha, o drone Tertara conseguiu encontrar sua fonte de vida. De repente, uma notificação do sistema apareceu na sua frente, informando que para destruir a fonte, ele precisava evoluir seu guerreiro drone Tertara. O custo da evolução, por outro lado, era de 5 pontos de essência. Embora fosse caro, nosso herói não tinha escolha. Assim que pressionou o botão de confirmação, o líder dos drones Tertara se transformou de um guerreiro comum em um cavaleiro. Ele imediatamente correu em direção ao castelo a toda velocidade, rompendo a parede por onde entrou na sala, onde estava o baú contendo a fonte da vida. O Lich estava tentando desesperadamente se recuperar, porque percebeu que se não fizesse nada, ele morreria. Mas não tinha chance. No instante seguinte, o cavaleiro drone Tertara destruiu o baú onde a fonte vital do Lich estava armazenada. O Lich Ancião imediatamente uivou de dor. Este era o seu fim.
Com gritos de agonia, ele e seu exército começaram a desaparecer imediatamente. Você observou com um sorriso feliz enquanto seus inimigos se dissolviam no ar. Tudo o que ele conseguiu dizer naquele momento foi que eles haviam conseguido vencer. Mas isso não foi tudo. Além da vitória, eles obtiveram muitos troféus valiosos que os drones Tertara trouxeram para o nosso herói. Vendo isso, ele imediatamente os elogiou e agradeceu. Seu elogio causou constrangimento na maior parte do exército, mas as surpresas não terminaram aí. De repente, o cavaleiro drone Tertara trouxe-lhe um grande baú, que no instante seguinte ficou ainda maior. Olhando para dentro, ele ficou agradavelmente surpreso com o que viu. Dentro havia uma lâmina que parecia muito valiosa à primeira vista. A descrição dizia que se chamava Selo Real do Reino de Estun. Possuía uma classe única e adicionava 5 pontos à saúde mental, além de uma característica chamada Carisma do Conquistador. Após ler isso, nosso herói se convenceu de que pertencia à montanha Estun, como ele havia presumido. Seu primeiro pensamento foi encontrar o dono da espada. No entanto, após pensar um pouco, ele percebeu que provavelmente o dono já havia morrido há muito tempo. Então ele colocou a lâmina na mochila dele e disse que ele cuidaria disso mais tarde. Afinal, ele ainda precisava cumprir a segunda condição para reduzir o status da influência do Lich, que era limpar a terra infectada. Juntamente com um exército de drones Tertara, ele imediatamente começou a despejar a terra contaminada em uma bacia. Ao trazê-lo de volta para sua floresta, ficou encantado ao notar que ele havia purificado exatamente como ele pretendia. De repente, um cavaleiro drone Tertara voou até ele, segurando tinta em suas patas. Herói ficou um pouco surpreso e perguntou se ele queria que ele escrevesse o pergaminho. Ele queria responder que não poderia escrevê-lo sem as runas, mas as runas que apareceram na árvore a tempo não lhe deixaram escolha. Depois de um tempo, ele já estava sentado escrevendo um pergaminho de purificação, que deveria restaurar a terra infectada ao seu estado original. Mas mesmo tendo feito o pergaminho, ele ainda tinha dúvidas sobre como usá-lo. De repente, seus pensamentos foram interrompidos por Ban pulando em cima dele. O animal de estimação estava tentando mostrar que queria sua atenção. Enquanto nosso herói cuidava de Ban e o alertava para ter cuidado, pois a infecção poderia prejudicá-lo, o cavaleiro drone Tertara decidiu tomar as rédeas da situação. Ele imediatamente arrancou a página com as inscrições. Depois de um tempo, nosso herói finalmente terminou de brincar com Ban. Surpreso com o silêncio, ele olhou ao redor. Sem ver nenhum drone Tertara, ele se perguntou para onde eles teriam ido. Em algum lugar nas montanhas, maldições terríveis começaram a ser ouvidas novamente. Algum lá que havia mais uma vez levantado um exército de mortos-vivos de seus túmulos e começado a criar caos. As pessoas no templo da montanha não conseguiam entender o que estava acontecendo ou por que estavam ouvindo vozes estranhas. Porém, logo perceberam que haviam encontrado nada menos que um monstro de nível monstruoso, cercado por um exército de mortos-vivos. Outro Lak ancião havia começado a infectar e destruir tudo em seu caminho. Ele teria continuado a causar estragos se não fosse pelo portal que apareceu repentinamente atrás dele. No instante seguinte, o Lak se viu confrontado por um inimigo verdadeiramente aterrorizante. Um cavaleiro drone Tertara estava diante dele em toda a sua altura. Ele não era apenas enorme em tamanho, mas também muito furioso. Percebendo que não haveria negociação, o Lak imediatamente ordenou a seus guerreiros que atacassem e destruíssem esta raça amaldiçoada da Árvore do Mundo, que os detivessem a todo custo, mas não deu muito certo. Afinal, bastou um golpe para destruir metade do seu exército. O Lich não era tarefa fácil. Enquanto o inimigo estava distraído com seus guerreiros, ele conseguiu lançar um feitiço no instante seguinte. Uma maldição caiu sobre o drone Tertara. No entanto, como se viu, foi inútil. O drone Tertara olhou para o Lich com um olhar zombeteiro, como se dissesse que técnicas daquele nível não funcionavam nele. O Lich estava apavorado e chocado. Ele não entendia por que sua maldição não surtia efeito, mas não tinha tempo para se perguntar ou tentar descobrir
Porque tinha problemas maiores para resolver. Ou seja, o enorme exército de drones Tertara, que apareceu repentinamente do portal e que estava claramente determinado a transformá-lo e ao seu exército em. Por volta dessa hora, Yu estava atrás do balcão de sua loja, como de costume. Contanto que não houvesse visitantes, ele podia se dar ao luxo de acariciar Bam. No entanto, seu passatempo foi interrompido por um visitante que entrou na loja. Era Huang Sunang, que correu em sua direção. Depois de se aproximar do balcão e pegar o controle remoto, ela imediatamente ligou a TV. Imediatamente, a voz do âncora soou e anunciou que havia notícias de última hora. O repórter que havia chegado ao local relatou, entusiasmado, que havia sinais de batalha nas áreas onde o Lich estivera. Além disso, as terras infestadas haviam sido limpas. Autoridades também comentaram sobre isso, dizendo que só poderia significar que todos os Liches haviam sido destruídos. Ouvindo as notícias, Yu não pôde deixar de se perguntar o que havia acontecido. No entanto, no instante seguinte, ele recebeu a resposta para sua pergunta. O repórter disse que eles conseguiram capturar uma criatura de tarefa até então desconhecida no local. De acordo com os especialistas, poderia ter sido de nível de desastre ou até mesmo de nível de destruição. No entanto, nenhuma informação adicional pôde ser obtida, pois a criatura desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Depois de assistir ao noticiário, Yu imediatamente se perguntou o que seus drones Tertara estavam fazendo ali. Ao mesmo tempo, Kim Hook, que também havia assistido ao noticiário, observou que a criatura desconhecida não era de nível destrutivo. Ko Hyun, por outro lado, concluiu que era um monstro de nível mítico, enquanto Cha Ha-hyun estava apenas perplexo sem entender o que estava acontecendo. Quase ao mesmo tempo, uma sombra escura e assustadora pairou sobre o pequeno e nervoso Pterodon. Porém, era apenas uma impressão, pois Yu não estava realmente zangado com a teimosia deles. Virando-se para o Pterodon, nosso herói disse que deveriam conversar sobre isso. Deixando seu líder à própria sorte, o resto dos Pterodrones imediatamente fugiu. Yu não ia repreendê-los, e disse-lhes para não terem medo, pois não tinham feito nada de errado. No entanto, ele ainda tinha dúvidas se eram eles que tinham arrancado o pergaminho e aparecido em Jirisan, destruindo todos os Liches. Sem responder, o cavaleiro Pterodon fugiu para algum lugar. Porém, um momento depois, ele voltou, mas não de mãos vazias. Diante de Yu apareceu uma grande pilha de pedras etéreas e essência, que brilhavam intensamente ao sol. Contudo, nosso herói não precisava de suborno. Tudo o que ele queria saber era se eram eles que haviam aparecido na cidade. Ainda se sentindo culpado pelo que havia feito, o cavaleiro Pterodon assentiu em resposta. Ele esperava uma punição, mas não houve nenhuma. Acariciando-o suavemente, Yu disse que não estava tentando intimidá-los, mas apenas queria confirmar e ter certeza de que eles realmente haviam feito aquilo. Sem parar de acariciá-lo, nosso herói disse com um sorriso radiante que eles haviam feito um excelente trabalho de purificação de Jirisan. O mal-entendido havia sido esclarecido, mas a pilha de pedras de éter e essências permanecia. Olhando para eles, Yu não pôde deixar de se perguntar o que deveria fazer com eles. Como se nada tivesse acontecido, ele pegou uma pedra que valia milhões de dólares e notou que eles a haviam recebido por derrotar o Lich Ancião. Bam, que não havia demonstrado nenhum sinal de interesse antes, de repente miou e estendeu a mão para a pedra. Shur viu isso e perguntou se ele queria brincar com aquilo. Entregando-lhe a pedra que, lembra, custa milhões de dólares, nosso herói disse que ele podia ficar com ela. No entanto, como se viu, Bam não ia brincar com o cristal. Tendo recebido o que queria, Bam imediatamente começou a mastigá-lo. Observando-o comer a pedra alegremente, Yu se perguntou se aquela era a fonte de sua energia. Ele imediatamente pensou que talvez fosse por isso que os Pterodrones haviam pegado as pedras e as trazido para ele. Depois que Bam terminou de comer, ele miou contente. Agora nosso herói finalmente estava convencido de que era um deus da natureza, já que o comportamento deles estava além do senso comum. No entanto, ele não se deteve nisso,
pois ainda tinha 15 pedras de essência que iria gastar para melhorar suas características. A primeira coisa que ele decidiu melhorar foi sua força e resistência. Ao usar as pedras, ele sentiu uma energia quente começar a se espalhar por seu corpo. Decidindo verificar se algo havia mudado, ele acenou com a mão. O principal motivo pelo qual ele decidiu melhorar sua força foi porque ele era um trabalhador. Acariciando Bam, Yu disse a si mesmo que não deveria se obcecar em ficar mais forte. Ele deveria apenas se contentar com o que já tinha. Afinal, era o suficiente para ele. Perseguir poder não lhe traria alegria. Depois de um tempo, nosso herói recebeu uma ligação da central de controle dos caçadores. Eles informaram que precisavam de um retardatário para a masmorra imediatamente. Ele concordou sem pensar duas vezes. Ele estava muito animado e entusiasmado, pois nunca tinha participado de uma festa de entrada em masmorra de verdade. E o logo chegou ao local onde os outros participantes estavam reunidos. Como havia bastante gente presente, ele imaginou que a masmorra devia ser enorme. De repente, um homem o chamou, cumprimentou nosso herói e disse que não se viam há muito tempo. Yu reconheceu imediatamente o homem. Era seu velho conhecido, o Sr. Wanyu. O homem não conseguia conter a empolgação, pois era a primeira vez que participava da inauguração de uma masmorra desse nível. Kyo também disse que nunca tinha visto tanta gente em uma festa para quem chega atrasado. Passando o braço pelos ombros do nosso herói, o Sr. Wanyu disse que desta vez eles poderiam até encontrar algo bom. A isso, Yu respondeu que não achava que teriam outra chance como essa. No entanto, o homem ainda acreditava no melhor. Enquanto ele falava, outra coisa chamou a atenção do nosso herói. O som de alguém batendo os calcanhares foi ouvido por perto. A dona era Ku He-hyan, que acabara de retornar da masmorra, atraindo imediatamente os olhares de todos os presentes. Ela era tão bonita que, quando apareceu, todos começaram a falar dela. Enquanto alguém dizia que ouvira dizer que ela havia completado a missão sozinha mais uma vez, Ku He-hyan de repente notou Yu. Ela imediatamente se dirigiu a ele. Sem entender o que estava acontecendo, ele a encarou perplexo. Depois de cumprimentar nosso herói, ela perguntou se ele tinha vindo para entrar com os outros atrasados. Ele assentiu afirmativamente, acrescentando que havia recebido uma ligação dizendo que estavam com falta de gente. Enquanto conversavam, os outros presentes observavam maravilhados. Não havia como eles esperarem que ela conversasse com algum cara primeiro. Ao ouvir isso, Ku imediatamente teve um pensamento. Poderia ser perigoso lá fora. Ela mesma não sabia por que de repente sentiu vontade de sugerir isso. Com um sorriso sem jeito, ela perguntou se ele se arrependeria se ela fosse com ele. Ela acrescentou imediatamente que, se ele fosse à masmorra com ela, ele poderia se mover livremente e sem se preocupar com nada. Yu não se importava com tal companhia, mas estava um pouco envergonhado por eles serem agora o foco da atenção de todos. Assim que os outros viram que Ku He-hyan estava conversando com um cara qualquer, eles também decidiram tentar a sorte. Conforme se aproximavam dela, começaram a se oferecer para ir com ela. Alguém até ofereceu a ela toda a autoridade sobre a masmorra. Todos estavam tão focados em ganhar o favor dela que não prestaram atenção ao nosso herói, que apenas ficou parado em silêncio. Mas Ku não aceitaria a oferta de ninguém, e também não precisava da ajuda de ninguém. Todas as tentativas de interessá-la foram em vão. Ela só estava interessada em uma pessoa ali. Ignorando os outros, Yu sorriu e disse para ele segui-la, ao que ele assentiu, um pouco confuso. Yu e Ku He-hyan estavam caminhando por uma masmorra que se parecia muito com uma floresta. Virando-se para o nosso herói, Ku disse que ouvira dizer que plantas raras podiam ser encontradas em tais masmorras, ao que ele respondeu que muitas pessoas, na verdade, passavam por ali sem saber da sua existência, já que dificilmente encontravam algo de valor na superfície. Ela sugeriu ir mais fundo. Yu concordou plenamente, mas algo em sua mochila de repente começou a se mexer. Acontece que era Bam, que estava com dificuldade para ficar parado dentro da mochila abafada. Assim que Kuri o viu, seus olhos brilharam imediatamente com o desejo de acariciar a bela criatura.
Achando-o muito fofo, ela estendeu a mão para acariciá-lo, porém foi imediatamente rejeitada. Enquanto a garota estava triste por seu fracasso, Yu explicou que Bam não gostava de ser segurado pelas patas dianteiras. Ku fez um biquinho e notou que ele estava realmente irritado. Bam, que não queria mais ficar sentado na mochila, imediatamente começou a tentar se libertar. A grama verde e o ar fresco o atraíam. Finalmente, tendo se libertado, ele pulou no chão. Agachando-se e observando o gato com interesse, Ku notou que ele havia crescido um pouco desde a última vez que o vira. Acariciando Bam, Yu respondeu que era por causa da comida bastante cara que ele estava dando a ele. Depois de pensar um pouco, ele decidiu que seria melhor não contar a ela que da última vez, Bam havia comido uma pedra que valia cerca de 1 bilhão de won. Já que todos estavam prontos, Ku Hind sugeriu que partissem imediatamente. Afinal, a aventura deles estava apenas começando. Enquanto continuavam sua jornada pela floresta, a garota perguntou a Yu se ele tinha visto as notícias de ontem. Ele perguntou de que tipo de notícias ela estava falando. Ku respondeu que se tratava de um monstro de nível mítico chamado Pterodon. Suas palavras deixaram nosso herói um pouco nervoso, mas ele conseguiu conter suas emoções e fingir que nada havia acontecido. Ku continuou, dizendo que até ouvira dizer que o governo havia conseguido encontrar vestígios de gigantes na masmorra das formigas diabólicas de Busan. Ouvindo as palavras da garota, Yu achou que a masmorra das formigas diabólicas lhe parecia muito familiar. Depois de pensar um pouco, ele conseguiu se lembrar de suas tentativas de fazer cosplay de Eren. Enquanto Ku continuava a falar sobre como aquela masmorra havia sido fechada por causa de seu perigo, Yu riu nervosamente em sua mente porque ele era o gigante. Embora estivesse surpreso ao ouvir isso, ele já havia adivinhado que seu mundo em miniatura estava conectado às masmorras do mundo real. Kyo teve que interromper seus pensamentos quando Bam, que caminhava à frente de todos, parou abruptamente e assumiu uma postura de luta. Sem entender o que causou esse comportamento, nosso herói perguntou o que havia acontecido. No instante seguinte, Ku desembainhou sua espada virando-se para Yu e disse-lhe com uma voz sombria para voltar imediatamente. Sacando sua espada, ela parou diante do pequeno grupo. Uma brisa fria soprou em sua direção, o que não era um bom presságio, e assim foi. Pois no instante seguinte, Yu foi tomado por uma sensação horrível, mas dolorosamente familiar. Assim como antes, os monstros que apareceram diante deles eram árvores animadas. Mesmo estando a uma distância considerável, sua sede de matar e loucura ainda podiam ser sentidas com muita clareza. Voltando seu olhar para a garota, Yu notou que a espada em suas mãos começou a tremer. Ele imediatamente perguntou se ela estava bem. Ku não estava bem, ela sabia que tinha que fazer alguma coisa, mas seu corpo congelou e se recusou a obedecê-la. Com a voz trêmula, ela disse que aquele era o mesmo lugar onde Sang-Hook havia desaparecido. Ku já tinha ouvido dizer que Han Sang-Hook, um caçador de primeira classe, havia desaparecido em uma das masmorras. Se esta fosse a mesma masmorra, então a classificação deste lugar teria que ser pelo menos de nível 5. Arrancando suas raízes do chão, os monstros começaram a avançar. No instante seguinte, ouviu-se o som de um frasco de poção sendo aberto. Depois de controlar o medo e recobrar os sentidos, Ku bebeu a poção. Em seguida, ela se levantou resolutamente e disse ao nosso herói para correr até a entrada da masmorra com Bam. Ela estava determinada a limpar o lugar. Era possível ver sua determinação, porém, o problema era que nem mesmo ela seria capaz de lidar com tantos monstros de alto nível. Mas como se viu, o desejo de lutar não era apenas do CO. Bam, exalando uma aura azul, também encarava os monstros resolutamente. No instante seguinte, ele avançou diretamente em direção a eles, sem dar atenção aos gritos do protagonista que tentava impedi-lo. No entanto, o que aconteceu a seguir chocou a todos. Assim como da última vez, os monstros que viram Bam também começaram a fugir. Um dos monstros árvore não conseguiu fugir porque o gato o alcançou muito rapidamente. Agarrando um dos membros do monstro, Bam conseguiu arrancá-lo sem muito esforço.
O monstro perdeu o braço e uivou de dor. Os dedos do membro decepado tinham algumas sementes que se soltaram junto com ele. Assim que Bam parou apenas no braço do monstro e não o perseguiu, o monstro imediatamente fugiu gritando. Yu e Kun estavam assistindo com a boca aberta o tempo todo. O gato voltou para eles como se nada tivesse acontecido. Você viu que o gato carregava algo na boca e se inclinou em sua direção, segurando uma semente na boca. Bam olhou para o nosso herói com olhos brilhantes, como se tentasse dizer que ele a havia trazido para ele. Imaginando isso, nosso herói pegou a semente. Virando-se para o gato, perguntou se o gato queria que ele a plantasse. Bam assentiu afirmativamente. Kun observava os monstros fugirem. Ela nunca tinha visto um monstro de nível tão alto fugir de alguém com medo. Pegando Bam nos braços, ele se virou para ela e disse que eles tinham problemas mais importantes agora. Ou seja, os lugares mais profundos da masmorra que cheiravam a perigo. Afinal, os monstros que eles acabavam de encontrar eram apenas uma pequena parte dos perigos que poderiam estar à espera deles. Sacreon entendia isso muito bem. Ela não queria envolver seus companheiros em tudo isso. Então ela disse novamente ao nosso herói para voltar com Bam. Ele olhou para a garota com um olhar confuso e perguntou sobre seus planos. Lágrimas surgiram nos olhos de Sacreon, e com desespero na voz, ela respondeu que não podia simplesmente ir embora assim, pois já havia conseguido encontrar uma pequena pista. Então, ela decidiu que, acontecesse o que acontecesse, continuaria sua busca. Ele ficou realmente surpreso com a determinação da garota. Embora não quisesse se colocar em perigo, ele não a deixaria para trás. Oferecendo uma poção a Sacreon, ele disse que a acompanharia. A garota não acreditou imediatamente no que ouviu e olhou para Yu perplexa. Nosso herói, com um sorriso, acrescentou que entendia o perigo, mas acreditava que ela poderia protegê-los. Tomando a poção, Sacreon respondeu que faria o possível para garantir que pudessem retornar para casa. Durante a viagem, a noite chegou, mas eles não tinham intenção de parar. Eles continuaram viajando cada vez mais longe. Em certo ponto, Sacreon parou de repente, apontando para algo à frente deles. Ela perguntou se ele tinha visto a mesma coisa que ela. Olhando mais de perto, nosso herói viu uma caverna da qual parecia vir uma luz. Eles não sabiam o que os esperava, mas só podiam esperar que a resposta que precisavam estivesse dentro da caverna. A melhor e única maneira de descobrir o que havia na caverna era ir lá e conferir. Então, depois de um tempo, nosso herói parou na entrada. Depois de iluminar o interior com uma tocha, ele notou que não havia contaminação dentro da caverna. Uma vez lá dentro, começaram a olhar em volta com cuidado. De repente, Sacreon disse animadamente ao nosso herói para olhar para frente. Ao se aproximar, ele viu um rastro de sangue distinto que se estendia para dentro. Percebendo que essa poderia ser a pista que procuravam, ele imediatamente disse firmemente que eles deveriam continuar se movendo com cautela. Movendo-se pela caverna, nossos heróis tentaram encontrar pistas. Felizmente, depois de um tempo, Sacreon gritou animadamente e olhou para algo à frente deles. No chão jaziam a espada quebrada de alguém, bem como uma armadura muito surrada. Pelo estado em que estavam, era seguro dizer que seu dono havia passado por momentos difíceis. A garota reconheceu imediatamente esses objetos. Ela caiu de joelhos em desespero, abraçando a armadura. A garota começou a chorar. Nosso herói imediatamente tentou acalmá-la, dizendo que ainda havia uma chance de que seu Oá estivesse vivo. Segurando-a pelos ombros, ele disse que, como as marcas estavam apenas na entrada, isso poderia significar que ele era capaz de se curar e ir embora. Ouvindo isso, ela perguntou com lágrimas nos olhos se isso realmente poderia acontecer, ao que nosso herói assentiu afirmativamente. De repente, Bam se aproximou deles e tentou chamar sua atenção. Vendo isso, Yu ficou surpreso e perguntou o que ele estava fazendo. No entanto, como se viu, ele não estava tentando jogar como normalmente faria. Em sua boca, havia uma espécie de bola verde que brilhava intensamente. Assim que a bola chegou às mãos do nosso herói, o sistema informou que se tratava de um ovo simbiótico. Olhando pensativamente para o ovo,
Yu pensou que já tinha ouvido falar dele em algum lugar. Então, para ter certeza, decidiu verificar a informação assim que voltassem. Seus pensamentos foram interrompidos por Ban, que de repente mordeu sua mão. Olhando para ele, Yu imediatamente percebeu que ele queria ser elogiado. Depois de acariciá-lo, nosso herói disse que ele tinha feito um bom trabalho. Acariciar o gato era uma boa ideia, mas eles estavam em uma masmorra onde não deveriam se demorar. Já que haviam encontrado as pegadas, podiam ter certeza de que nem tudo estava perdido. Depois das palavras de Yu, Sacreon teve um vislumbre de esperança. Sorrindo alegremente, ela disse que definitivamente continuaria procurando até encontrá-lo. Já que eles conseguiram encontrar pistas e cumprir seu plano original, ela se ofereceu para voltar. Parado na saída da masmorra, Sacreon agradeceu sinceramente a Yu por sua ajuda, ao que ele sorriu sem jeito e respondeu que não tinha feito quase nada para receber elogios. No entanto, a garota não via as coisas dessa maneira. Aconchegando a armadura contra si, ela respondeu que foi apenas por causa dele que eles conseguiram encontrar os rastros de Tsuyapa. Depois disso, sorrindo radiante, ela afirmou que sempre teve sorte de estar com ele. Ao ouvir isso, Yu ficou um pouco envergonhado. Ban, por outro lado, observava a situação com desprezo. Quebrando o silêncio constrangedor, Sacreon disse que ele poderia pedir ajuda a ela a qualquer momento. Apertando a mão dela, Yu respondeu que certamente o faria. Ban observou isso com evidente desagrado. No instante seguinte, ele tentou separar as mãos deles. Porém, o afeto de Sacreon também se voltou para ele. Ela acariciou o gato e disse que também era grata pela ajuda dele. Como já era tarde, Yu sugeriu que se separassem ali mesmo. Afinal, ele ainda tinha que dar um petisco ao seu animal de estimação. Mas, além disso, ele tinha mais uma coisa importante a fazer. Uma que ele absolutamente precisava fazer. Depois de voltar para a loja, Yu imediatamente começou a procurar informações sobre o ovo simbiótico, folheando outro livro. Ele disse a si mesmo que tinha certeza de já ter lido sobre isso em algum lugar. Sentado na pilha de livros, Ban observava seu mestre que estava olhando fixamente para as páginas. Ele não gostou muito disso, pois estava ansioso para brincar. Decidindo tomar as rédeas da situação, ele imediatamente pulou na pilha de livros. Olhando para o alegre Ban sentado na pilha de livros, Yu riu. Tirando o livro da cabeça, ele disse com um suspiro que não achava que encontraria nada neste livro. E então a única opção era tentar descobrir sobre o ovo no mundo dos sonhos. Então ele acenou para Ban e disse que eles se veriam lá. No instante seguinte, ele já estava imerso no mundo dos sonhos. Logo se viu em seu jardim na floresta como de costume. Ele ficou muito feliz em experimentar a sensação refrescante da natureza depois de tantas horas lendo livros. No entanto, de repente algo surpreendeu muito o nosso herói. Intrigado, ele olhou para a árvore e se perguntou se ela sempre fora tão grande. Contudo, as surpresas não terminaram aí. Nos galhos da árvore, ele encontrou alguns. De acordo com as informações fornecidas pelo sistema, eram os frutos da árvore do mundo. Yu ficou surpreso. Como ele não pôde ter pensado que aquilo era de fato uma árvore do mundo? No instante seguinte, algo chamou sua atenção novamente. Acontece que foram os drones Patra que o cumprimentaram alegremente. Enquanto Ban começava a tentar usá-los como brinquedos, Yu tirou o ovo de sua bolsa, mostrando-o ao drone Patra, perguntando se por acaso eles sabiam o que era. Para sua surpresa, o cavaleiro drone Patra imediatamente assentiu afirmativamente, como se dissesse que sabia o que fazer com ele. Nosso herói ficou muito feliz com isso porque já havia tentado de tudo para descobrir alguma coisa. No instante seguinte, o sistema enviou uma notificação informando que o cavaleiro Drone Patra estava se oferecendo para chocar o ovo para ele. Yu concordou imediatamente e entregou o ovo a ele. Depois de pegar o ovo, o Drone Patra começou a arrastá-lo para algum lugar. Yu agora tinha uma coisa a menos para se preocupar. Com um olhar, nosso herói, ao iniciar a procissão, disse com um sorriso que eles podiam confiar neles. Ao mesmo tempo,
Havia um jantar no ninho dos drones Patra. Sentada em seu trono, a rainha comia as iguarias trazidas pelos trabalhadores. De repente, porém, um cavaleiro apareceu carregando o ovo. Ele imediatamente o entregou à rainha. Deixando de lado todos os seus afazeres, ela segurou o ovo com as patas, enquanto os trabalhadores imediatamente trouxeram cristais de essência. Pegando o ovo pelo centro, eles o cercaram com os cristais enquanto a rainha o abraçava e começava a incubá-lo. Enquanto os drones Patra faziam coisas úteis, Yu estava brincando e cuidando de Bam. Bam ficou muito feliz em se juntar a ele, o que o fez ronronar alegremente. De repente, algo interrompeu a diversão deles. Nossos heróis imediatamente fitaram a árvore, cujo tronco era seguido por uma procissão de drones Patra movendo-se em cadeia como formigas. Eles subiram até o topo da árvore. No entanto, como se viu, eles não subiram lá em vão. Havia uma majestosa mariposa simbionte pairando no ar acima. Vendo isso, Yu imediatamente se perguntou se era um símbolo. No instante seguinte, o simbionte abriu as asas e alçou o voo. Um brilho dourado começou a emanar dele e gradualmente envolveu a árvore. No instante seguinte, uma luz branca e brilhante e deslumbrante iluminou tudo ao seu redor. Logo desapareceu e tudo pareceu retornar ao seu ritmo normal de vida. No entanto, algo havia mudado. Enquanto nosso herói admirava a árvore, o sistema lhe enviou uma notificação de que um grupo de simbiontes adormecidos havia despertado. O simbionte desapareceu acima da árvore com um clarão dourado, e naquele brilho dourado, um aviso apareceu diante de Yu. A árvore do mundo havia sido restaurada. Agora, ao se aproximar da gigantesca árvore esverdeada, ele a tocou para sentir seu poder. Que alívio ver que a árvore estava agora saudável e cheia de energia. Para sua surpresa, não terminou aí. Ele sentiu uma sensação agradável e leve, como se uma brisa quente de verão soprasse de todos os lados e tentasse levantá-lo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.